Você já se perguntou o que tem dentro daquela lata vermelha e azul que promete te dar asas? O que faz a Red Bull ser a bebida energética mais consumida do mundo? Quais são os benefícios e os riscos de ingerir esse líquido que parece mágico? Nesse vídeo, vamos revelar os fatos surpreendentes e controversos sobre a marca que revolucionou o mercado de bebidas e se tornou um fenômeno entre o público jovem. A história da Red Bull começa na Tailândia, na década de 1970, quando um farmacêutico chamado Chalu Yuvida criou uma bebida energética chamada Kratin Daeng, que significa touro vermelho em tailandês. A bebida era destinada a trabalhadores de fábrica e caminhoneiros que precisavam cumprir longas jornadas. A combinação básica era a mesma da Red Bull atual, taurina e cafeína, porém um pouco mais adocicada. Em 1982, um empresário austríaco chamado Friedrich Mertens viajou para a Tailândia e descobriu a bebida. Ele ficou impressionado com o efeito estimulante que ela causava e decidiu fazer uma parceria com Chalu para levar a fórmula para a Europa. Eles adaptaram o sabor e o design da lata para o mercado ocidental e lançaram a Red Bull em 1987, na Áustria. O sucesso da Red Bull se deve em grande parte à sua estratégia de marketing, baseada no slogan Red Bull te dá asas. A marca investiu pesado em patrocinar festas universitárias, eventos esportivos radicais, equipes de Fórmula 1 e projetos audaciosos como o salto da estratosfera de Felix Baumgart, em 2012. O paraquedista austríaco se tornou a primeira pessoa a quebrar a barreira do som, sem o uso de propulsores, ao saltar de uma altura de quase 40 km. A Red Bull se posicionou como uma bebida para pessoas que buscam aventuras, diversão e desafios. Ela se tornou um símbolo de status e de estilo de vida para muitos jovens que querem ter mais energia para aproveitar a vida ao máximo. Mas será que essa energia toda não tem um preço? Apesar de ser considerada segura pela maioria das autoridades sanitárias do mundo, a Red Bull também tem sido alvo de diversas polêmicas. Uma delas é a presença de vestígios de cocaína na fórmula da bebida, que levou à sua proibição temporária na Alemanha em 2009. A marca afirmou que usava folhas de coca como aromatizantes e que elas passavam por um processo de retirada de alcaloide de cocaína. Mesmo assim, alguns países exigiram que a Red Bull retirasse esse ingrediente de sua composição. Outra polêmica é a denúncia de propaganda enganosa com o lema Red Bull te dá asas. Um consumidor canadense processou a empresa em 2016 por não notar nenhuma vantagem ao consumir a bebida. Ele afirmou que a Red Bull fazia declarações falsas sobre a utilidade de seus produtos, como melhorar o desempenho físico e mental. A empresa fez um acordo e pagou $850 mil canadenses aos consumidores canadenses que adquiriram Red Bull entre 2007 e 2019. Mas o maior problema da Red Bull pode estar nos seus efeitos colaterais na saúde. A bebida contém altas doses de cafeína, açúcar e outras substâncias estimulantes, que podem causar taquicardia, palpitações, aumento da pressão arterial, insônia, nervosismo e falta de coordenação motora. Além disso, o consumo excessivo ou combinado com álcool pode levar a arritmias cardíacas, ataque cardíaco e até a morte. A Red Bull também pode ser prejudicial para pessoas que sofrem de diabetes, pois o açúcar presente na bebida pode aumentar o risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Além disso, o consumo frequente pode causar dependência física e psicológica, fazendo com que as pessoas precisem cada vez mais da bebida para se sentirem bem. Por fim, a Red Bull também tem um impacto ambiental negativo, pois gera uma grande quantidade de lixo com as latas descartáveis. A produção e o transporte da bebida também consomem muita energia e recursos naturais. Diante desses fatos, fica a pergunta: vale a pena beber Red Bull? A bebida realmente cumpre o que promete ou é apenas uma ilusão? Quais são os benefícios reais e os riscos potenciais dessas substâncias que parece mágica? Cabe a cada um tirar suas próprias conclusões e decidir se quer ou não ter asas. Para tentar responder essas questões, vamos explorar mais profundamente cada aspecto da história da Red Bull, sua origem, seu marketing, suas polêmicas e seus efeitos na saúde e no meio ambiente. Vamos analisar dados científicos, estatísticos e históricos.
vamos confrontar mitos e verdades sobre essa bebida que desperta paixões e controvérsias. Como disse no início do vídeo, a Red Bull foi criada na Tailândia por um farmacêutico chamado Chalyu Yuvida. Ele era filho de imigrantes chineses pobres que trabalhavam em plantações de frutas. Ele começou sua carreira vendendo remédios caseiros em Bangkok, até fundar sua própria empresa farmacêutica em 1962. Um de seus produtos era uma bebida energética chamada Creatine Dang, touro vermelho, feita com taurina, um aminoácido encontrado na bile dos bois, cafeína, extraída do café, e açúcar, derivado da cana-de-açúcar. A bebida era vendida em pequenas garrafas marrons com rótulos vermelhos e dourados. O público-alvo eram os trabalhadores braçais que precisavam de um estímulo extra para aguentar as longas horas de trabalho sob o sol escaldante da Tailândia. Os caminhoneiros também eram grandes consumidores da bebida, pois ela os ajudava a ficar acordados na estrada perigosa do país. A Creatine Dang logo se tornou um sucesso comercial na Tailândia e em outros países asiáticos, como Singapura, Malásia e Hong Kong. Chalyu se tornou um dos homens mais ricos da Ásia com sua fórmula milionária. Em 1982, um empresário austríaco chamado Dietrich Mateschitz viajou para Bangkok para trabalhar como consultor de marketing para uma empresa dentária. Ele ficou impressionado com o ritmo frenético da cidade e com os hábitos dos tailandeses. Ele notou que eles bebiam uma garrafinha marrom antes do trabalho ou durante as pausas para ter mais energia. Ele experimentou a bebida por curiosidade e gostou de seu sabor doce e do seu efeito estimulante. Ele percebeu que aquela bebida tinha um grande potencial para ser vendida na Europa como uma alternativa ao café ou ao chá. Ele entrou em contato com Chalyu Yuvida e propôs uma parceria para levar a Creatine Dang para o mercado ocidental. Eles concordaram em dividir os lucros meio a meio e fundaram uma empresa chamada Red Bull GmbH em 1984. Eles modificaram a fórmula original para se adaptar ao paladar dos europeus. Reduziram o açúcar, aumentaram a cafeína, adicionaram vitaminas do complexo B e carbonataram a bebida. Eles também mudaram o design da embalagem, trocaram as garrafas marrons por latas azuis e vermelhas com 2 touros em posição de ataque e um sol nascente ao fundo. Eles escolheram esse símbolo para representar a força, a energia e a origem oriental da bebida. O lançamento da Red Bull na Europa foi um desafio, pois a bebida era desconhecida e tinha um sabor diferente do que os consumidores estavam acostumados. Além disso, a bebida era mais cara do que as outras opções disponíveis no mercado. Para superar essas barreiras, Mateschitz apostou em uma estratégia de marketing inovadora e agressiva. Ele distribuiu latas de Red Bull gratuitamente em universidades, boates, festivais e eventos esportivos. Ele criou uma equipe de jovens chamados embaixadores da marca, que andavam com carros personalizados e ofereciam uma bebida para pessoas que pareciam cansadas ou entediadas. Ele também investiu em campanhas publicitárias criativas e divertidas, que mostravam pessoas comuns realizando façanhas incríveis depois de beber Red Bull. O slogan Red Bull te dá asas se tornou um bordão famoso e uma promessa de que a bebida poderia transformar a vida das pessoas. Aos poucos, a Red Bull foi conquistando o público europeu e se espalhando pelo mundo. Hoje, a Red Bull é vendida em mais de 170 países e tem uma participação de mercado de cerca de 40% no segmento de bebidas energéticas. A empresa fatura mais de 6 bilhões de dólares por ano e emprega mais de 12 mil pessoas. A Red Bull também se tornou uma potência no mundo dos esportes, patrocinando mais de 500 atletas e equipes em diversas modalidades, como futebol, Fórmula 1, motocross, skate, surf, vela, snowboard, BMX, paraquedismo e muitas outras. A marca também organiza e apoia eventos esportivos inovadores e radicais, como o Red Bull X Fighters, uma competição de motocross freestyle. O Red Bull Crashed Ice, uma corrida de patinação de velocidade em pista de gelo, o Red Bull Cliff Diving, uma competição de mergulho de penhasco, e o Red Bull BC One, uma competição de breakdance. A história da Red Bull é uma história de visão, ousadia e criatividade. É uma história de como uma bebida tailandesa se transformou em um fenômeno global, que mudou a forma como as pessoas consomem energia. Mas será que essa história é tão bonita quanto parece? Será que a Red Bull é realmente uma bebida benéfica ou há algo obscuro por trás dessa marca? Agora, vamos abordar as questões que envolvem a Red Bull. Como os possíveis efeitos colaterais da bebida
Polêmicas com a Fórmula 1, as acusações de propaganda enganosa com o slogan Red Bull te dá asas e as críticas ao impacto ambiental da produção e do consumo de latas. A Red Bull é uma bebida que contém altas doses de cafeína, açúcar e outras substâncias estimulantes que podem causar reações adversas em algumas pessoas. A cafeína é um alcaloide que atua no sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta, a concentração e a resistência física. No entanto, o consumo excessivo ou inadequado da cafeína pode provocar efeitos indesejáveis, como taquicardia, palpitações, aumento da pressão arterial, insônia, nervosismo e falta de coordenação motora. Além disso, a cafeína pode interagir com alguns medicamentos ou substâncias, como álcool, antidepressivos, anticoncepcionais e antibióticos. Essas interações podem potencializar ou diminuir os efeitos da cafeína ou dos outros componentes, causando riscos à saúde. O açúcar é outro ingrediente que pode ser prejudicial se consumido em excesso. O açúcar fornece energia rápida para o organismo, mas também pode causar picos de glicose no sangue, seguidos de quedas bruscas. Essas oscilações podem levar a sintomas como fadiga, irritabilidade, ansiedade e compulsão por mais açúcar. O consumo excessivo de açúcar também pode contribuir para o desenvolvimento de doenças como obesidade, diabetes tipo 2, cáries dentárias e doenças cardiovasculares. Além disso, o açúcar pode afetar o equilíbrio hormonal e imunológico do organismo. Outras substâncias presentes na Red Bull são a taurina e a glucuronolactona. A taurina é um aminoácido que ocorre naturalmente no corpo humano e que está envolvido em vários processos biológicos. Ela tem funções antioxidantes, anti-inflamatórias e reguladoras do metabolismo energético. A glucuronolactona é um composto que também é produzido pelo organismo e que participa da eliminação de toxinas. Não há evidências científicas de que essas substâncias tenham efeitos nocivos ou benefícios quando consumidas em quantidades moderadas. No entanto, alguns estudos sugerem que elas podem potencializar os efeitos da cafeína no organismo, aumentando o risco de arritmias cardíacas, ataques cardíacos e até morte. Uma das polêmicas mais recentes foi a quebra do teto de gastos na Fórmula 1 em 2022, que gerou uma investigação da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, e uma multa de 100 milhões de dólares para a equipe taurina. A Red Bull foi acusada de gastar mais do que o permitido no desenvolvimento do seu carro, o RB18, que dominou a temporada e levou Max Verstappen ao bicampeonato mundial. A equipe se defendeu dizendo que seguiu as regras e que a multa foi injusta e desproporcional. Outra polêmica envolveu o próprio Verstappen, que se recusou a ceder a posição para seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, no GP do Brasil em Interlagos. O holandês ignorou as ordens da equipe pela rádio e manteve a liderança da prova, enquanto Pérez ficou vulnerável aos ataques de Lewis Hamilton, da Mercedes. A atitude de Verstappen foi vista como egoísta e desrespeitosa por muitos fãs e especialistas que criticaram a falta de espírito esportivo do piloto. Além das polêmicas na Fórmula 1, a Red Bull também teve problema nos Estados Unidos, onde demitiu 2 executivos de alto escalão após as acusações de racismo. Os funcionários foram dispensados depois de uma carta assinada por mais de 300 colaboradores da empresa, que reclamavam do silêncio público da marca sobre o assassinato de George Floyd em Minneapolis, e pediam ações reais para acabar com a injustiça racial. Os demitidos eram o presidente da Red Bull Norte América, Stefan Kozak, e o chefe global de cultura e entretenimento da marca, Florian Klaas. A Red Bull também foi acusada de propaganda enganosa com o slogan Red Bull te dá asas em 2014 nos Estados Unidos. Em 2014, nos Estados Unidos, um consumidor processou a empresa por não sentir nenhum benefício ao beber a bebida. Ele alegou que o slogan induzia as pessoas a pensarem que a Red Bull tinha qualidades superiores às de outras bebidas com cafeína. A empresa fez um acordo e pagou 13 milhões de dólares aos consumidores americanos que compraram Red Bull nos últimos 10 anos. A empresa também mudou o slogan para Red Bull Vitaliza Corpo e Mente. Por fim, a Red Bull também tem um impacto ambiental negativo, pois gera uma grande quantidade de lixo com as latas descartáveis. A produção e o transporte da bebida também consomem muita energia e recursos naturais. A empresa afirma que se preocupa com a sustentabilidade e que suas latas são 100% recicláveis. Ela também diz que usa alumínio reciclado na fabricação das latas e que economiza energia na produção e no transporte das bebidas. No entanto, essas medidas não são suficientes para compensar os danos causados pela Red Bull ao meio ambiente.
Segundo um estudo realizado pela Universidade Técnica de Berlim em 2008, cada lata de Red Bull produz cerca de 0,5 kg de dióxido de carbono, CO2, um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento global. Além disso, nem todas as latas são recicladas adequadamente pelos consumidores ou pelas autoridades locais. Muitas latas acabam em lixões ou nos oceanos, poluindo o solo e a água e prejudicando a vida selvagem. Essas polêmicas podem prejudicar a imagem da Red Bull como uma empresa inovadora, ousada e divertida que busca inspirar as pessoas a realizar seus sonhos e desafios. A marca pode perder credibilidade e confiança de seus consumidores e parceiros, além de enfrentar possíveis boicotes ou processos judiciais. Por isso, é importante que a Red Bull saiba lidar com essas situações de forma transparente, ética e responsável, buscando soluções satisfatórias para todos os envolvidos.